Olá, meus amigos do Mesa Inteligente. Muito bem-vindos ao meu novo canal. Este é o episódio número 1. Eu sou o professor Felipe Martarelli e nós teremos hoje uma conversa muito legal nesses minutinhos que teremos aqui para falar sobre direito, filosofia e sociologia. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês não são inscritos, por gentileza, se inscrevam, né? Ativem o sininho para ajudar a nossa causa. E hoje nós vamos descobrir quem é o César. E para que saber quem é o César? Não é verdade? Então aguarde sentado que daqui a pouquinho nós já vamos descobrir quem é o César. Enquanto isso, Nildetão, roda a vinheta! Amigos e minhas amigas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal Mesa Inteligente. Uma tentativa de que possamos fazer juntos um aprimoramento social das nossas ideias, nossos debates, falando de direito, falando de leis, falando de sociologia, falando de filosofia, de maneira que a gente possa entender um pouquinho mais a nossa sociedade e nos entendermos um pouco melhor, não é verdade? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do capítulo de hoje. Episódio 1, quem é César? Muito bem, para a gente entender quem é César, a gente primeiro tem que entender para que eu quero saber quem é o César? Para que eu preciso saber quem é o César? Eu não tenho que saber quem é o César. E é aí que está o grande engano. Você tem que saber quem é o César. Então me permitam contar uma breve história, rapidamente, para vocês conhecerem o César. Se é que esse era o nome dele mesmo. Muito bem. Eu estava caminhando num bairro nobre de São Paulo, em um bairro de classe média alta, quando eu me deparo ao entrar numa via, perto de uma avenida, o César estava caído no chão. O César estava caído no meio da avenida. Ele estava parado com um pequeno corte na testa e os carros passando mais ou menos em média de 10 centímetros da cabeça dele. Só que o César estava caído na rua. Eu me aproximei e falei, você está bem? Você precisa de ajuda? E o César, a única coisa que ele conseguia falar era pedir perdão para Deus. Era pedir perdão para Deus. Ele implorava para que Deus o perdoasse e para que ele pudesse voltar para a família dele. E eu falei, César, o que você está fazendo aí? E ele não conseguia responder. Nisso vieram mais duas pessoas que estavam ali do lado e, conjuntamente, paramos a avenida, diminuímos a avenida para que o César não fosse atropelado, e colocamos o César na calçada. Consequentemente, vendo os machucados de César, eu acionei o Sistema Público de Saúde, o SAMU, e a Polícia Militar também foi acionada. Nesse período, o César, que está ali, ainda estava no chão, ainda estava caído, falava palavras terríveis de dor, implorando pela família dele. Nessa hora, eu liguei novamente para o SAMU e falei, olha, o César está passando mal. E aí a moça me perguntou, mas quem é o César? Falei, o César é este rapaz que está aqui no chão caído, tendo convulsões, passando mal, pois é usuário de droga. Ele provavelmente está tendo um surto psicótico decorrente da utilização de crack ou afins. Nesse momento, a postura daqueles que atendiam muda um pouco. E me perguntaram de novo, mas quem é César? Quando ligamos para a polícia chegou, nós falamos para a polícia, olha, o César está caído. E a pergunta do policial foi, mas quem é o César? E eu falava, o César é aquele rapaz que está no chão. Nesse momento, o policial virou para mim e falou assim, não, mas a gente conhece ele. Ele é bandido. Ele é usuário de droga.
E ele, por ser usuário de droga, vai te assaltar e vai te fazer mal quando ele estiver sóbrio. Não tenha dó dele. Ou melhor, não tenha dó do César. Deixe o César onde o César está. Nessa hora eu falei, mas o que faremos com o César? A gente vai deixar ele aqui na via? Para que o César seja atropelado e morto? E a resposta foi, nós não podemos fazer nada. Eu falei, podem. Ele está tendo um surto psicótico, ele precisa de auxílio. Ele precisa de amparo, ele precisa de um tratamento. E a resposta foi, você já visitou a Cracolândia? Eu falei, não. Então, o que tem na Cracolândia que eu não esteja vendo aqui? A Cracolândia, ela não é uma junção de Césars, Joões, Pedros, Antônios e tantos outros demais, cujo nome pouco importa, porque vivem à margem da sociedade, excluídos da condição de ser humano, colocando-os para eles a culpa exclusiva de sua situação vexatória? O César continuava no chão, mas eu não tentava argumentar com o policial porque eu sei que a culpa também não é do policial. A culpa é muito maior do que do policial. A culpa é estrutural. Não adiantava eu argumentar com o policial que aquele homem caído ao chão era um ser humano formado de carbono, assim como ele. Assim como eu e assim como você que assiste esse vídeo. A única diferença entre nós é que as nossas células, os nossos átomos, estão condensados em locais diferentes. Mas a formação é a mesma. O carbono é o mesmo. Mas César não. César estava caído como se diferente fosse. Como o excluído da sociedade, por culpa dele também, mas por culpa da sociedade também. E por culpa de muitos fatores, talvez por culpa da doença. Mas por que a gente tem que sempre achar uma culpa, um culpado, fazer um julgamento daquele que está no chão, ao invés de estender a mão? Por que aquele que caiu, preferíamos chutá-lo, preferíamos dizer que ele é culpado e merece estar onde está, ao invés de tentarmos entender, ainda que seja por um segundo, por que ele está naquela situação? Ao meu ver, César não queria estar naquela situação, inclusive porque ele implorava para Deus perdoá-lo e implorava para a família dele ir resgatá-lo. Nessa hora, me lembrei muito de Hannah Arendt. Quem não leu Hannah Arendt, quem não conhece Hannah Arendt, é condício sine qua non, é condição sem a qual você não pode entender o que estamos falando, sem ler Hannah Arendt. Principalmente quando ela, em um dos textos dela, quando ela faz o julgamento de Eichmann em Jerusalém, ela fala uma expressão chamada a banalidade do mal. E o que é a banalidade do mal que a Hannah Arendt traz? É exatamente isso. Será que existem pessoas boas, pessoas más? Ou todo mundo pode chegar a um meio em que o mal vai ser banal? Será que ver o César caído ali no chão, em surto psicótico, sangrando, implorando a Deus pelo perdão, e passarmos reto com o carro ao lado, pouco se importando, apenas vendo se a gente não passou em cima da cabeça dele, isso não é a banalidade do mal nos dias atuais? Olhar para o César e falar, César, você está caído no chão porque você merece, porque você usou droga. Sem ao menos cogitar, saber quais violências o César tomou, se ele possui algum problema mental, se ele possui algum problema psicológico, se ele tentou na vida e sempre foi fracassado. Por que, volto a perguntar, preferimos chutar o César? Por que preferimos olhar para o César e falar, você não é um ser humano, você não tem personalidade igual eu tenho? Por que desequipará-lo? Porque ele é pobre? Porque ele está numa situação que nós teríamos vergonha de estarmos? Mas o César continuava lá. O César continuava caído. E me lembra uma passagem de Cristo, e aqui eu não me ponho nenhuma religião, muito pelo contrário. Mas tem uma passagem de Cristo em que Cristo ele sempre ficava ao lado dos leprosos. Talvez César seja o leproso do momento.
Talvez César seja aquele leproso que a sociedade excluía e que somente Cristo o deu atenção porque falava, gente, ele precisa de ajuda. Quem seriam os Cristos de atualmente que poderiam olhar para ele? Não encontramos Cristos hoje em dia. É difícil essa visualização perante César e falar, é só mais um, entre muitas aspas, cracudo, que está caído usando droga e que merece morrer, merece estar lá, merece passar o que está passando. Ninguém merece passar pelo sofrimento. Ainda pior que seja. Talvez prendê-lo não é a solução. Talvez tratá-lo seja melhor. Mas repara como nós não temos a estrutura de tratamento para o César. Nessa hora o policial olhou para mim e falou, não tenho o que fazer. Liguei de novo para a ambulância, para o SAMU, e o SAMU nunca apareceu. Essa história já faz um tempo e acredito que até hoje o SAMU não tenha ido. Se você estiver vendo esse vídeo daqui 30 anos, provavelmente o SAMU ainda não foi. E César virou só mais um pó entre todos os pós que nós iremos virar. A polícia, olhando o César no chão, talvez não culpando a polícia, mas por ela ser instruída a fazer isso, porque o sistema a instrui a fazer isso, porque a instituição a instrui a fazer isso, porque a estrutura a leva a fazer isso, começou a indagar César com as seguintes frases. Você deve o quê? Você é bandido. Qual passagem você tem? Como uma maneira de minimizar o seguinte, nós não vamos ajudá-lo, porque ele não faz parte da sociedade, dos bons. Ele não faz parte da sociedade, daqueles que merecem a nossa ajuda, porque ele é um cracudo. Ou seja, ele não merece ajuda, porque simplesmente ele não é um ser humano. Eu o vejo de maneira diferente daquilo que ele o é. Eu o vejo de maneira diferente do que eu sou. Eu jamais vou me equiparar a César. E deixaram César caído. Nesse momento, uma boa alma foi até embaixo da ponte que ele tinha, onde a família de César morava. Comunicaram o que estava acontecendo e essa família veio. Pegou César em seu braço e levou para debaixo da ponte. A polícia pegou seus veículos e foram embora. Eu fiquei parado pensando, mas César ainda está em surto psicótico. César ainda está passando mal. Eu fui até debaixo da ponte olhar. E César estava vomitando, César estava cuspindo, César estava violento. E César ali ficou violento. E César ali vai ficar violento. E César dali não vai sair. Porque o sistema o fará ficar lá. E porque César mesmo fará ele mesmo ficar lá. As pessoas em volta farão ele ficar lá. Ninguém tem uma luz para César. Ninguém se importa com César. E volto a dizer, se esse for o nome dele mesmo. Mas isso pouco importa, se ele chama César, Pedro, Antônio, João, Felipe. O que importa é que o ser humano é tratado de maneira totalmente diferente. Não só pela sua questão social, mas por aquilo que ele representa. Quando você olha para o César, você não vê um ser humano. Quando você olha para o César, você não vê nenhum bicho. Você vê o que era dito nos campos de concentração. O chamado Der Musulman, que eram os muçulmanos. Eram aqueles judeus caídos sobre os seus próprios joelhos e que ficavam ali até a sua morte. Eles caíam por fraqueza sobre os seus próprios joelhos. E ali ficavam até morrer. E eram chamados de muçulmanos porque pareciam o ato do muçulmano voltado para Meca rezando. Mas o judeu no campo de concentração, quando ele cai sobre o seu próprio corpo e ali ficava até que o seu corpo o apodrecesse. O César é um muçulmano.
O César é aquele que vai chegar na curva e que não vai ter a saída dessa curva. O César é aquele que vai cruzar o ponto em que se não volta mais, a linha de horizonte. O César, ele vai entrar no buraco negro dele, em que nenhuma luz dali irá sair. Porque ele é o César, e ninguém liga para o César. Se passarmos na rua, encontraremos Césars ou César em tudo quanto é esquina. Mas ele vai continuar lá, e você vai continuar aí, porque essa é a vida do César. Quem é o César?